Glória a Jesus, queremos saudar a todos na paz do Senhor, amém? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nesse culto de instrução, de ensino da Palavra de Deus. É um momento onde a igreja se reúne para aprender a servir ao Senhor. É aqui onde nós recebemos a sã doutrina, o legítimo ensinamento da Palavra de Deus. Queremos nessa oportunidade justificar a ausência aqui do nosso pastor. A irmã Janilda está um pouco adoentada e ele está ali dando apoio e cuidando dela um pouquinho. Amém? E peço as orações dos irmãos, não é nada demais não, mas ele preferiu ficar ali com ela nesse momento. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos que aqui já chegaram e dos que estão a caminho, que certamente logo mais estarão conosco. Eu convido a igreja a ficarmos de pé e abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, do 15 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, incluindo nessa oração os pedidos que sempre o pastor tem apresentado aqui, irmã Neta e os demais irmãos, pastor Gideon, a irmã Eutímia, e todos aqueles que estão enfermos, necessitados, irmã Janilda, para pronta recuperação, que Deus possa abençoar ricamente a cada um. Soberano, eterno e poderoso Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, nesse momento onde a tua igreja se reúne, Pai, para aprender de ti. Pai querido e justo, que tu possa falar ao coração de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, Pai, porque tu é o Deus que pode todas as coisas. Tu sondas os corações, tu sondas as necessidades do teu povo e fala com cada um de forma especial. Pai querido e amado, te abençoamos, meu Deus, porque tu é um Deus poderoso, porque, Senhor, tu tem abençoado esta igreja, tu tem, Senhor, nos trazido palavras maravilhosas, e hoje certamente, Pai, seremos ricamente alimentados pela tua palavra. Pai querido e justo, abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, irmã Eutímia, pastor Gideon, a irmã Neta, a irmã Janilda, meu Deus, que tu possas dar pronta recuperação à tua serva, que breve possa estar aqui conosco. Pai querido e amado, abençoa também, meu Deus, aqueles que têm causa diante de ti, aqueles que passam por luta, por dificuldade, que estão atribulados, aflitos, angustiados, Pai. Tu és o consolo, tu és o conforto, tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, como é bom estar na casa do Senhor mais uma vez, em mais um dia para louvarmos ao seu nome. E nós já queremos convidar a igreja com muita alegria, cantar o hino de número 578 da harpa cristã, que tem como título Sossegai. Aleluia, vamos louvar ao Senhor crendo que Ele está cuidando de nós, amém? Aleluia. Ó Mestre,
Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, cantemos. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Cante! As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Aleluia! O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino. Quantos creem nessa palavra? Cantem! As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Aqueles que têm absoluta certeza que o Mestre está a nos guardar, cantem. As ondas atendem ao meu das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Quantos podem essa noite sossegar nos braços do Senhor? Aleluia, Ele está cuidando de nós, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 200, o bondoso amigo. Aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno paz terás no coração. Ele é verdadeiro amigo. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Meus irmãos, vamos louvar mais uma vez a última estrofe. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo é verdadeiro amigo. Aleluia. Quando pra levar consigo o culpado encarnou. Ele derramou seu sangue, derramou seu sangue puro,
essa palavra. Aleluia. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. Nós gentilmente pedimos que toda a igreja fique de pé. Aleluia. Quantos têm motivos, meus irmãos, essa noite de louvar e agradecer a Deus pela sua bondade? Aleluia. Creia, meus irmãos, que o Senhor tem vindo com providências. Ele já tem cuidado de ti, da tua família, e continuará a cuidar. Por isso cantemos que Ele é fiel em todo tempo. Aleluia. Te amo, Deus. Cantemos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as suas mãos e declare dizendo: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Todos em vós que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as suas mãos e nós vamos declarar que a bondade dele nos seguirá para sempre. Cante. Tua bondade me seguirá. Creia nisso, diga. A bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, diga. És fiel em todo tempo. Ouve a Deus pelo que Ele tem feito por ti, crendo que Ele continuará a cuidar de você e da sua casa. Aleluia. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes nessa noite mais uma vez, estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos para ouvir a voz de Deus, né, irmãos? Ouvir a voz de Deus, a instrução do Senhor nesse culto de doutrina. Louvamos a Deus por sua vida, que escolheu estar aqui, os nossos irmãos
que estão através da internet conosco também neste culto. Que o Senhor fale aos seus corações e alegre os seus corações da mesma forma como sempre faz nesse santo lugar. Meus amados irmãos, nós temos a nossa agenda semanal, a Igreja do Senhor. Na quinta-feira nós teremos o nosso círculo de oração às 14 horas, na próxima quinta-feira. Toda a igreja está convidada a participar, tem sido momentos maravilhosos da presença de Deus neste santo lugar. Também na sexta-feira nós temos a nossa sala virtual de oração às 17 horas, sempre às segundas e às sextas-feiras. A igreja também pode participar desse momento bom na presença de Deus. 8 horas da manhã de domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical para toda a igreja. O culto matinal começa às 10 e às 18 horas o culto de celebração com toda a igreja reunida nesse santo lugar, lugar onde tem acontecido muita coisa boa da parte de Deus, e Deus tem alimentado o seu povo com a sua palavra. É muito bom estar aqui. Amém, irmãos? Também queremos nessa noite apresentar os nossos irmãos que estão conosco nessa noite, nos visitando. Eu queria que você fizesse um sinal com a mão, para a gente lhe conhecer. Está ali atrás um irmão, alguns irmãos ali. Muito bem, os irmãos sejam muito bem-vindos sempre. É sempre uma alegria receber os nossos visitantes. Lembrando que os nossos queridos irmãos das nossas congregações aqui na sede não são visitantes. Você está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Hoje contamos com a presença dos supervisores de congregação do Setorial 2. Onde estão os nossos supervisores? Por favor, fiquem de pé, por favor. Muito bem, os nossos supervisores do Setorial 2. Que Deus continue abençoando vocês, ministério, e as vossas congregações no Senhor. Nós vamos também nesse momento, irmãos, dar início ao ofertório. Vamos entrar no momento do ofertório. Eu convido os oficiais da igreja com as salvas, e eu convido também a igreja a ficarmos de pé, pois nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e colocar diante dele a nossa vida e o nosso coração, e aquilo que nós trouxemos para depositar no altar do Senhor, aquilo que com o coração alegre nós trazemos e depositamos no altar do Senhor, as nossas ofertas, os dízimos que devolvemos, aquilo que representa a nossa gratidão a Deus, a nossa reverência e, acima de tudo, o nosso reconhecimento de que Ele é o nosso supremo provedor. Tudo que temos, tudo que somos, nós temos absoluta certeza e convicção que vem do Senhor. Se não fosse Ele, nem a vida nós teríamos. E nós temos vida, e temos vida em abundância. Amém? E é muito bom poder contribuir na casa do Senhor. Saber que a obra do Senhor, ela é mantida a partir da nossa vida. Não é do dinheiro. O dinheiro é um detalhe. Mas a nossa vida. Porque nós depositamos vida no altar do Senhor. Quando nós ofertamos, nós entendemos que a obra do Senhor, ela é mantida com a fidelidade dos santos. E com aqueles que fazem isso com alegria e com gratidão. Mas é o momento também de você depositar diante do Senhor o seu exercício de fé. Coloque diante do Senhor também a sua vida financeira. Você que crê na palavra de Deus, esse momento é um momento de você fazer um exercício de fé. Coloque diante do Senhor a sua vida financeira, a sua necessidade. Deus conhece mais do que você a sua necessidade, mas é um ato de fé nós proclamarmos isso diante do Senhor, numa reunião como essa. Faça isso nesse momento no nome de Jesus. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que você precisa. E se você hoje tem necessidade, desejo de ofertar ou de entregar os seus dízimos, mas você não está tendo renda porque está desempregado, esse é o momento de você colocar diante do Senhor a sua fé e a sua confiança e pedir a Ele aquilo que você precisa. Então, os oficiais da igreja com as salvas, nós vamos nesse momento orar. Eu chamo você a curvar a sua cabeça comigo e orar no nome de Jesus. Pai Santo,
Deus bendito, Deus maravilhoso, santo, justo e bom. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua santa provisão nas nossas vidas. A começar pela vida que o Senhor tem nos dado, a saúde, a provisão do Senhor, o pão na nossa mesa, o calçar, o vestir, o lar para morar, o transporte, Senhor, para andar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem provido as nossas necessidades materiais e, acima de tudo, Senhor, as nossas necessidades espirituais. Tu tens, Senhor Deus, saciado a nossa alma de pão, o pão do céu, que é Jesus. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta todos os dias. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo. Queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e também a nossa oferta, Senhor. Queremos depositar no Teu altar a nossa oferta para a manutenção da Tua obra, Senhor, porque assim o Senhor estabeleceu. Queremos, Senhor Deus amado, colocar diante de Ti os Teus filhos, que são dizimistas da Tua casa, os ofertantes, Senhor, a necessidade daqueles que estão apresentando como um ato de fé nesse momento, Senhor, diante de Ti, as suas carências, as suas necessidades. Se porventura entrou alguém aqui desempregado, preocupado, Senhor, como vai ser amanhã, Senhor, no nome de Jesus, eu quero Te pedir por estes, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, pelas petições aqui, Senhor Deus, apresentadas ao chegar. Senhor, visita cada um na sua necessidade, Pai. Aquele que tem, multiplica, faz prosperar cada vez mais, Senhor. E aquele que não tem, Senhor, supre as suas necessidades. Fica conosco, Senhor, porque Tu és o nosso maior bem, Tu és a nossa maior riqueza. E tudo que te pedimos por fé, no nome santo de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Vamos adorar a Deus, meus irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Cante! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Pois a Ti eu vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. De crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abre
Glória a Deus, glória a Deus. Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, noite especial de culto ao Senhor, nossa terça-feira. São dias especiais, muitos irmãos aqui reunidos. Que bom estarmos mais uma vez para adorar o nome do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E nesse momento nós iremos ouvir a palavra de Deus. Temos sido muito abençoados pelo Senhor todas as terças-feiras nessa igreja. Deus tem usado de maneira muito especial nosso pastor a cada culto, a cada mensagem. E eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, como sempre tem falado através da sua palavra. Eu peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Efésios, pastor Afonso leu do 15 ao 21, mas eu quero ler já do 18, já tomar aqui o texto mais específico da nossa ministração nesta noite, e quero ler na Revista Corrigida, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18, vamos ler até o versículo 21. A palavra de Deus nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, esse foi o texto que veio ao meu coração, esta palavra o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite de terça-feira, e eu quero falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Esse foi o tema que o Senhor trouxe, e a carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito especial. Ela compõe um conjunto de cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma quando escreve esta carta, e ela foi enviada para a igreja de Éfeso, que era notadamente a maior igreja daquele tempo, a mais importante igreja daquele arco de igrejas que Paulo tinha plantado. Paulo tinha um grande interesse, um grande amor por esta igreja. Ele foi, meus irmãos, muito envolvido no processo do desenvolvimento dessa igreja. Paulo não costumava ficar muito tempo numa cidade. Seu ministério, por ser sempre voltado à plantação de novas igrejas, normalmente ele ficava pouco tempo e viajava e sempre buscando cidades e povos ainda não alcançados. Era isso que sempre movia o ministério e a extensão das missões que Paulo fazia. Mas em Éfeso ele viu um lugar estratégico de fixar residência. E ele fica ali mais de 3 anos naquela cidade. E ele começa uma igreja ali, com aquele grupo de irmãos que já estavam ali e que eram batizados no batismo de João. E ele ora por aqueles irmãos, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, foram batizados. Ele estabelece a igreja ali, estabelece também uma base de treinamento, de liderança em Éfeso. Ele fica 3 anos ali, um pouquinho mais de 3 anos. E a gente percebe o quanto Paulo se apegou àquela igreja. Quando a gente lê Éfeso, por exemplo, aliás, quando lê a despedida dele, dos irmãos, dos presbíteros de Éfeso, já chegando ao final do seu ministério, quando ele está de viagem para Jerusalém, e daquela viagem ele seria levado para Cesareia, preso, e de Cesareia faria aquele percurso para Roma, por conta de um recurso que ele pede, para que ele fosse apresentado a César por ser um cidadão romano. Então, a saída de Paulo de Éfeso já é aquela saída em que ele está indo para ser preso, prisão essa que faz ele escrever esta carta. Mas ele tem muito amor, e a gente vê um grande, maravilhoso e emocionante discurso de Paulo com os presbíteros daquela igreja, se despedindo deles, e eles ouviram
que Paulo sofreria, seria açoitado, possivelmente morreria, e eles ficam muito tristes, muito preocupados. E Paulo, naquele discurso, diz: vocês não verão mais o meu rosto. E eles choram muito, porque é uma despedida muito, muito triste, meus irmãos. Um pastor amado de uma igreja se despedindo do seu ministério e dizendo para os seus presbíteros: vocês que hoje me abraçam e me olham, nunca mais a gente vai se ver de novo. E ele sabia que estava indo num processo de recrudescimento das suas perseguições, do seu sofrimento. Seria preso, seria solto, mas numa segunda prisão, que já é aquela retratada na segunda epístola de Timóteo, ele seria morto pela mão do rei, do imperador Nero. Paulo tem muito interesse por essa igreja. Ele deixa nela o principal obreiro da sua jornada ministerial, aquele que ele impôs as mãos, cuidou, pastoreou e o tratava como filho, que é Timóteo. Ele chama de filho amado, meu filho do coração. Ele tem muito amor por Timóteo e ele deixa Timóteo nessa igreja. E ele está preocupado com algumas coisas no tocante a esta igreja. Os teólogos chegam a afirmar que a carta aos Efésios é a carta da maturidade teológica de Paulo. É a carta de uma profundidade e uma consistência teológica como nenhuma outra carta. E ela é uma carta basicamente sobre a igreja. Carta de Paulo aos Efésios, o tema central dessa carta é a igreja. Paulo nela fala da origem da igreja, da constituição da igreja, dos privilégios da igreja e dos deveres da igreja. Esse texto que eu li é essa parte do texto em que Paulo faz agora uma aplicação prática dos primeiros 3 capítulos, e ele sempre divide, os discursos de Paulo são sempre divididos em 2 partes. No primeiro momento, normalmente ele expunha mais doutrina, mais ensino, mais teoria, e na segunda parte da epístola ele costuma agora trazer mais para a vida prática, uma aplicação daquilo que ele ensinou. E a gente tem isso na carta aos Efésios. Você lê os 3 primeiros capítulos, você tem uma elaboração mais teórica do tema sobre a igreja, e quando você lê a partir do capítulo 4, 5 e 6, você tem aí já deveres, você tem já Paulo tratando da vida cristã na prática. É um jeito que ele tem de escrever, de se comunicar com a igreja. Esse versículo que nós lemos, especialmente o 18, que é o texto que salta ao meu coração, e o Senhor trouxe ao meu coração para uma palavra nesse culto de doutrina, ele deve ser considerado à luz de uma grande sessão e de um grande discurso de Paulo, que ele começa no capítulo 4, versículo 17, e termina no capítulo 5 e versículo 21. Então, é um discurso, é um grande discurso que ele começa no final do 4 e vai terminar lá no versículo 21 do capítulo 5. É importante a gente lembrar que quando Paulo escreveu, ele não pensou em capítulos e versículos como a gente tem hoje. Isso é uma carta literalmente. Essa divisão ela vai acontecer aqui no século 13 e no século 15. Até o século 13 não tínhamos divisões da Bíblia, de capítulos, e depois teremos também de versículos. Então, quando você lê a carta, leia sempre com essa percepção de que é uma carta inteira, que tem começo, meio e fim. Mas a gente tem aqui um grande discurso que começa no capítulo 4, versículo 17, e vai terminar no capítulo 5, versículo 20. Paulo, aqui ele estabelece nesse grande discurso um contraste entre o antes e depois da vida do crente. Pode ler depois, você vai perceber que ele está sempre contrastando a vida antes de Cristo e a vida agora depois de Cristo. Ele vai sempre fazendo um paralelo, como se colocasse 2 imagens nossas na tela, o antes e o depois. E esse estilo de escrever está presente aqui no versículo 18, que diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está sempre relacionando em paralelo essas 2 imagens, a imagem do velho homem que um dia fomos, e a imagem da nova criatura agora redimido por Jesus. É importante a gente perceber esse detalhe, porque ajuda a gente a perceber e compreender o argumento de Paulo. Mas focando aqui, meus irmãos, no versículo 18 desse capítulo, 2 observações são muito importantes que a gente precisa fazer acerca dessa expressão enchei-vos do Espírito.
enchei-vos do Espírito. E a primeira observação que eu quero fazer é sobre a pessoalidade do Espírito Santo, é quanto à pessoalidade do Espírito Santo. Porque quando a gente lê esse versículo 18 do capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, a gente pode sugerir, pela ideia do verbo encher, que o Espírito Santo é uma espécie de substância, uma espécie de energia, de força. E ele não é isso, ele é uma pessoa. Então a gente não pode, é uma linguagem que Paulo usa, né, enchei-vos do Espírito, mas não imagine assim uma garrafa, uma vasilha e alguém derramando um líquido dentro, né? O Espírito Santo não é uma força ativa, ele é uma pessoa que sente, que fala, que ouve, né? Que tem ciúme. A gente peca contra ele. Ele é uma pessoa. De modo que é importante resguardar biblicamente aqui a doutrina da pessoalidade do Espírito Santo nessa linguagem que Paulo usa no versículo 18. Mas uma outra coisa que eu quero observar introdutoriamente é quanto à obra do Espírito Santo. Porque a expressão encher do Espírito, ela está presente no Novo Testamento na apenas de dois escritores. Dois escritores usam com muita frequência essa expressão. Um usa até muito mais que Paulo, que é Lucas. Se você abrir o Evangelho de Lucas, você vai ver muitas vezes Lucas falando, e ela foi cheia do Espírito Santo. E ele estava cheio do Espírito Santo. Se você ler Atos, você vai ver Lucas repetindo isso muitas vezes. E foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E aí eu preciso aqui dizer para os irmãos que é diferente quando Paulo diz encher do Espírito, de Lucas. Eles têm uma percepção distinta da obra do Espírito. Lucas tem uma percepção carismática do Espírito Santo. O foco de Lucas, quando Lucas escreve sobre o Espírito Santo, ele tem como foco destacar a obra do Espírito Santo na missão da igreja. Como o Espírito Santo age e atua enquanto estamos cumprindo a missão. É por isso que encher do Espírito em Lucas é literalmente ser revestido de poder para a missão. Nós sabemos como Atos descreve isso muitas vezes, porque a perspectiva de Lucas é carismática. Lucas destaca a ação do Espírito empoderando homens e mulheres para cumprir com o propósito pelo qual Deus os chamou. Já Paulo, o foco de Paulo não é uma pneumatologia carismática. Paulo não tem como foco destacar a ação do Espírito Santo para a missão, mas a ação do Espírito Santo na salvação. Quando Paulo trata sobre o Espírito Santo, o enfoque dele, nós usamos esse termo na teologia, é soteriológico, é acerca da obra da salvação. É o que o Espírito Santo faz em nós na obra da salvação. Portanto, são olhares diferentes, eles não são distintos no sentido de se opor, eles são distintos no sentido de complementariedade. Porque o Espírito Santo age na salvação e age também no empoderamento do cristão para a missão. Paulo trata nesse sentido. Por isso que quando Paulo diz encher do Espírito, a expressão aqui usada por Paulo não tem o mesmo sentido de Lucas. E muita gente se confunde quando pensa que esse encher do Espírito aqui de Paulo é o revestimento de poder para a gente pular, saltar, como é próprio do nosso jeito de expressar uma vida cheia do Espírito. Esse enchimento aqui, que se mostra, que se expressa carismaticamente, é próprio do jeito de Lucas escrever. O encher aqui de Paulo tem relação, meus irmãos, com comportamento ético, com ser controlado pelo Espírito, com ser dominado pelo Espírito. Quando Paulo vai dizer enchei-vos do Espírito, o que ele está querendo destacar é uma vida que é completamente dominada pelo Espírito. Uma vida que age em função da ação do Espírito. E o enfoque aqui, diferente de Lucas, é ético, é moral. Perceba que todo o discurso de Paulo, desde o capítulo 4, versículo 17, até o final, que termina no capítulo 5, versículo 21, é fazendo o contraste do velho homem e do novo homem. Então, para Paulo, aqui em Éfeso, um irmão, uma irmã cheio do Espírito Santo,
é alguém que age de acordo com os valores de Deus, com os valores do reino de Deus. Ele é honesto, ele paga as contas, ele não anda com trambicagem, com mentira, com enrolação. Ele vive uma vida pautada nos valores de Cristo. E aqui é importante dizer, meus irmãos, para a gente saber que muitas vezes a gente legitima uma vida desorganizada, desregrada, às vezes até desviada, pelo simples fato de que a pessoa demonstra sinais de que está sendo usado pelo Espírito Santo. Às vezes fala língua, pula, né, dá cambalhota, planta bananeira, e a gente, mas esse homem deve ser cheio do Espírito Santo. Não. Ser cheio do Espírito Santo, conforme Paulo está dizendo, é alguém que vive uma vida conforme o Evangelho de Jesus. É uma nova criatura. Você não vive mais segundo os hábitos, as más práticas, as más condutas da vida de ímpio que você vivia. Isso, segundo Paulo, é ser cheio do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Pronto, aqui é a introdução. Aí dá o alicerce para a gente agora entrar no argumento central desta carta. Portanto, fica claro que a expressão de Paulo, encher do Espírito, tem um apelo ético-moral e diz respeito a ser totalmente preenchido, controlado pelo Espírito Santo. Por isso o contraste com o vinho, daqui a pouco eu vou falar mais disso. Então, esse contraste que Paulo faz, ele está justamente colocando nos dois imperativos. Não vos embriagueis com vinhos e enchei-vos do Espírito. Basta a gente perceber como Paulo joga aqui com a imagem de um bêbado, literalmente. O que é uma pessoa que bebeu vinho até ficar bêbado? É uma pessoa descontrolada. É uma pessoa que não vai mais para onde quer, não fica em pé, não tem nenhuma condição de autocontrole. Ele está dominado pelo efeito do álcool. E Paulo usa essa linguagem para dizer, um homem cheio do Espírito Santo é um homem totalmente controlado pelo Espírito Santo. Ele não age mais segundo sua vontade, seus interesses, suas motivações. E aí é interessante, meus irmãos, Paulo vai colocar aqui, porque se uma pessoa embriagada com vinho, né? E Paulo diz, ele está entregue a ações desenfreadas, né, a uma vida desregrada, é isso, um hebre é isso. Ele está entregue à vida dissoluta, né? E Paulo diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. E a gente pensa essa contenda aqui como se fosse brigar, né? Não embriagueis com vinho onde há contenda, mas a ideia de contenda aqui no original, uma palavra muito mais próxima dessa palavra é a ideia de dissolução, de desregrado. É alguém que está vivendo uma vida desregrada, uma vida sem limite, uma vida sem direção, uma vida sem rumo. E aí Paulo está falando justamente para contrastar com a ideia de que um crente cheio do Espírito Santo, agora ele age com base na influência bendita do Espírito Santo sobre ele. Que coisa maravilhosa. Se você está cheio do Espírito Santo, você age conforme o poder e a graça do Espírito Santo em você. A gente tem essa imagem na Bíblia, meus irmãos, dos discípulos recebendo o Espírito Santo através de Jesus, antes mesmo de Jesus ser assunto ao céu. O texto fala que ele ressuscitado, chegou até os discípulos e soprou neles o seu Espírito, disse, recebei o meu Espírito, e depois eles foram revestidos. Então, essa experiência de receber do enchimento, ela tanto está relacionada à salvação, que agora nos faz nova criatura, e isso é obra do Espírito Santo em nós, como também a capacitação para cumprir a missão que Deus nos confiou. Mas vamos abrir a Bíblia Sagrada, para a gente andar um pouquinho aqui. E essa mensagem ela tem duas partes. E na primeira eu quero falar sobre o dever cristão de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque é assim que o texto se apresenta, né? O dever cristão de uma vida cheia do Espírito Santo. Abramos o texto sagrado e observemos, meus irmãos, como diz o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos esmiuçar essa parte B do versículo 18 em algumas percepções que o texto nos oferece. E a primeira percepção que a gente tem
é que essas palavras de Paulo, enchei-vos, elas indicam, meus irmãos, um imperativo. Ou seja, não é uma alternativa, mas sim um mandamento. E é importante como Paulo coloca, porque ele aqui deixa claro que você, sendo cristão, sendo discípulo de Jesus, não está sendo convidado para ser cheio. Não é uma sugestão ser cheio. Não é algo que você decide querer ou não querer. Se você é um seguidor de Jesus, se você pertence à igreja de Jesus, é ordem de Jesus para você, seja cheio do Espírito. O Espírito Santo, meus irmãos, habita em nós e habita plenamente. E esse é um imperativo conforme o texto nos apresenta. Então, diferente, por exemplo, da experiência do batismo, que muitos ainda não alcançaram e buscam e estão em processo de receber, essa experiência do enchimento, conforme Paulo trata, é um imperativo. É um imperativo, meus irmãos, sob o risco de, não tendo o Espírito Santo em nós nos governando, agora não sermos pessoas que vivem e andam de acordo com a vontade de Deus, como Paulo chama, os filhos da luz, que andam na luz, que andam e agem de acordo com a vontade, o propósito de Deus. Você não terá uma vida que agrada a Deus, você não viverá em conformidade com a vontade de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. Por isso que eu parto nesta mensagem, nesse primeiro ponto, destacando que é um imperativo para todos. Portanto, se em algum momento, e mais à frente eu vou trazer esse ponto de reflexão para nós, se você se percebe ainda controlado por alguma força que faz você se afastar da vontade de Deus, do propósito de Deus, meu irmão, a ordem para você esta noite é: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Porque a gente pode olhar assim e dizer: mas eu não bebo, pastor, então esse vinho aí não tem nada a ver comigo. Mas troque vinho por outra coisa. Outras coisas que existem que muitas vezes deixam a gente assim, igual uma pessoa que bebeu vinho. Troque o vinho por algo, por exemplo, que lhe tira a sanidade, que lhe tira a sensatez, que lhe tira o equilíbrio. Troca o vinho por alguma coisa que literalmente faz você perder a noção das coisas, perder a razão. Aí talvez a gente tenha uma lista muito maior, né, meus irmãos, para colocar agora. E tem esse sentido, porque muitas vezes a gente lida com situações, com pecados, com vícios, que estão ali como um ponto recorrente de queda, de tropeço, sabe? A pessoa está andando bem direitinho, servindo a Deus, mas parou ali, se deparou com aquela situação, com aquela imagem, com aquela cena. Meus irmãos, a pessoa literalmente perde o equilíbrio, se entrega ao pecado de novo, perde a noção. E isso pode ser percebido a partir de um monte de possibilidades. Eu poderia atrelar isso, inclusive, a relações idolátricas que muitas vezes nós estabelecemos com coisas, com dinheiro, com poder, com status, com fama, com a nossa própria honra, com o nosso próprio casamento. Há uma série de coisas que podem representar isso. Um certo tipo de controle em nós, que literalmente impede que o Espírito Santo controle a gente, porque aquilo vira uma espécie de fortaleza que resiste o poder da palavra em nós, que resiste a ação do Espírito em nós. E isso é uma coisa tão séria, que esse redomo, meus irmãos, ele funciona o tempo todo, de alguma maneira, nos privando até mesmo do toque regenerador da palavra. E a gente está aqui, e de repente Deus está usando o pastor, e quando a mensagem toca nesse ídolo aqui, que está no seu coração, você fica com raiva, você se chateia com o pastor, você fecha o coração, mas o que ele pensa que está falando isso? Mal você percebe que é lá a tua bebida, o teu vinho que te embriaga, que te cega, que tapa os seus olhos, que tira de você a sanidade, de deixar que a palavra de Deus entre no teu coração para te tratar, para mudar você, para transformar você. E a pessoa preserva aquilo, às vezes é um vício, é um mau hábito, é um lugar que sempre representa um ponto de queda, de deslize, e você sabe que passando por ali, você perde
por completo a capacidade de autocontrole, mas você brinca e vai lá para cair, para tropeçar, para se afastar de Deus. E a palavra de Deus como ordem, como imperativo para a tua vida, meu irmão, é esta: enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito, para que você viva uma vida que agrada ao Senhor. Mas há uma segunda coisa desse dever, meus irmãos. Esse imperativo está na forma do plural. Enchei-vos, enchei-vos. É interessante porque aqui significa que ele é endereçado à totalidade da igreja. Ele não é uma experiência elitista para um grupo de irmãos iniciados, iluminados, maduros. Não, ser cheio é uma experiência comunitária. Enchei-vos. Deus quer essa experiência para a igreja, para todos irmãos e irmãs, todos que proclamam o nome do Senhor e o reconhecem como Salvador e Senhor da sua vida. Essa é uma experiência coletiva, meus irmãos. O Espírito Santo quer encher a igreja, o corpo, a comunidade, para que esta igreja como corpo e como comunidade, ela viva e ela expresse a vontade de Deus, ela expresse os interesses do reino de Deus. Mas há uma terceira coisa que o texto trata, é que esta ordem aqui, ela está na voz passiva. A Revista Corrigida diz assim: enchei-vos do Espírito. Mas uma tradução mais fiel a essa forma que o texto coloca, por exemplo, pode ser encontrada pastor Afonso leu, na NAA, na própria NVI. Porque o sentido exato desta ordem é deixar o Espírito encher-vos. Então, num sentido mais próximo da intenção de Paulo, esse texto deveria ser assim: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aqui está mais próximo do sentido que Paulo coloca, por exemplo, do que a Revista Corrigida. Porque vem, meus irmãos, o verbo vem na voz passiva. Ou seja, não há nenhuma técnica, não há nada que eu faça, gente, que faz essa experiência acontecer. Ela é uma ação de Deus. É Deus que nos enche com o seu Espírito. É Deus que nos enche. Eu não consigo manipular isso. Não tem 3 passinhos, não tem uma palavra mágica, não tem um tipo de roupa que eu devo vestir, não tem um corte de cabelo. Não, é Ele que faz. A gente não manipula isso, a gente não controla isso, a gente não modela isso para isso acontecer ao nosso bel prazer. É por isso que a nossa ação é de receber, é de não resistir. É por isso que Paulo, em outras passagens, não resista ao Espírito. E não resista porque Ele quer encher. A vontade dEle é exercer total controle sobre a gente. O que nos cabe é não resistir, é não entristecer. O que nos cabe é não criar embaraço para que isso aconteça. E como é que a gente embaraça? Ora, pecando, resistindo na mente, não permitindo que a palavra nos trate como água bendita que lava a gente, que lava o nosso interior, que nos purifica. Portanto, se o Senhor fala contigo, se Deus fala contigo, deixa a palavra dEle invadir a tua alma, o teu coração. Não resista ao Espírito Santo. Não resista. A gente tem essa imagem tão clara na Bíblia sobre os filhos de Israel, e o autor aos Hebreus repete isso: se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, não resista. Ele quer encher você, Ele quer inundar a sua vida, Ele quer exercer pleno controle sobre sua vida. Você já nasceu de novo, meu irmão. Você já é nova criatura, minha irmã. Ele quer plenificar a graça dEle, a vida dEle, na tua alma, no teu interior, de modo que seja transbordante. E sendo transbordante, vai aparecer na sua fala, nas suas atitudes, nas tomadas de decisões. Muda tudo em você. Ele quer fazer isso. E a gente não manipula isso. Pregadores não faz isso, gente.
Não há um culto específico em que a gente faz isso a partir de uma manipulação humana, terrena. É Ele que enche, é Ele que enche, é Ele que enche. E cabe a gente não resistir, cabe a gente acolher pela sua palavra, a sua vida, o poder transformador que Ele traz ao nosso coração, ao nosso interior, à nossa alma. Mas há uma quarta coisa que a gente percebe nessa expressão enchei-vos do Espírito. Primeiro, é o imperativo. Repita comigo, é o imperativo. Segundo, está no plural. Terceiro, repita comigo, está na voz passiva. Ou seja, é Ele que enche, e cabe a mim deixar que Ele encha. Não embaraçar, não resistir. Mas o quarto que a gente aprende nessa frase, nessa ordem, é que ela está no tempo presente. Ela está no tempo presente. Enchei-vos, enchei-vos. Eu não gosto muito de fazer referência às línguas bíblicas, mas aqui é importante só para a gente entender um detalhe muito importante dessa expressão de Paulo. Na língua grega, há dois tipos de imperativo. Há dois tipos de imperativo. Um que a gente chama de auristo, que é o imperativo que descreve uma ação única. E um segundo imperativo que a gente chama de imperativo presente, que é o que nós chamamos de ação contínua, ação continuada. Deixa eu citar um exemplo em cima dessa expressão enchei-vos. Quando Jesus está lá nas bodas, naquele casamento, os irmãos conhecem, que acabou o vinho, e a mãe dele intercede para que ele interfira naquele momento, e ele chega para transformar água em vinho, você vai ver essa expressão, enchei d'água as talhas, João 2:7. Quando Jesus diz enchei d'água ali, esse imperativo está no auristo, que é uma ação única. Ou seja, encher agora e nunca mais precisa encher. Encheu, ele transformou água em vinho, e é uma ação acabada. Mas em Efésios, quando Paulo diz encher, ele diz no imperativo presente, que é a ação continuada. Ou seja, ele está dizendo assim, continuamente, sejam cheios do Espírito. Continuamente sejam cheios do Espírito. Você foi cheio hoje, amanhã volte de novo para abastecer, porque precisa depois. Volte quantas vezes for preciso. E é isso que a igreja faz, esse ambiente é esse lugar, meus irmãos, que é um posto de abastecimento. A gente chega muitas vezes assim, se sentindo desanimado, sabe, fragilizado, inclusive moralmente, o pecado cercando a gente, às vezes exercendo até um certo fascínio sobre nossa mente, sobre o nosso coração. A gente às vezes ali já com o pé na queda, no penhasco, e a palavra de Deus chega como que iluminando os olhos da gente, fazendo a gente despertar para a realidade. A graça dele nos enche, e nós saímos daqui revigorados, renovados, restaurados, transformados. Quantos podem adorar Jesus por esse ambiente bendito que a igreja representa, que o santo ajuntamento representa? Porque o encher aqui, gente, é o enchimento continuado. Você enche e volta de novo para encher de novo, e vai enchendo, e vai enchendo. Deixe-se encher continuamente pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes, os irmãos sabem, uma vida controlada pelo Espírito Santo hoje, não significa que essa mesma vida estará dessa forma amanhã, depois de amanhã. Se a gente perder, meus irmãos, esse contato com o Senhor, se a palavra de Deus estiver agora distante de nós, o que acontece é que a estação já não é mais realidade de nós. Tem um hino muito bonito da harpa, o hino 77, assim, guarda o contato com o teu Salvador, e a sombra do mal não te cobrirá. Você perdeu a conexão, meu irmão, a sombra do mal, igual uma tarrafa na sua cabeça, te fisgou.
é a conexão com Deus, é a vida devocional, é o contato com a palavra de Deus, é a vida em comunhão, que mantém, meus irmãos, essa ação do Espírito em nós plena, abundante, vigorosa. É por isso que você precisa, muitas vezes, voltar ao posto de abastecimento, para a palavra de Deus tratar você, confrontar você, e a partir dali, uma experiência nova, você sai cheio do Espírito Santo. E aí, aqui na linguagem de Paulo, não significa que você vai sair pulando, falando língua, não necessariamente, mas vai significar que você vai sair daqui, e aquele pecado que estava esperando você lá na esquina, já não vai mais pegar você. Aquilo que você estava falando na semana passada, aquelas lorotas, aquelas conversas fiadas, já não fala mais. Porque exerce um efeito de mudança moral na sua vida, na sua conduta, no seu jeito de ser. Oh, coisa especial, meus irmãos, é saber que o Espírito Santo... E aqui, quando eu percebi esse detalhe, eu fiquei dizendo, Deus, mas o Senhor é muito bom. Porque o Senhor poderia assim dizer, lá quer nada... Já enchi tantas vezes esse aí. Né? Enche, aí você volta vazio. Murchinho, já quase morrendo, né? Sem força. O pecado já tomando já os sentidos, os pensamentos. Mas Deus é tão bom que você senta aqui, Ele começa a tratar você para lhe encher de novo. E o Espírito Santo faz esse apelo, meus irmãos, ele faz esse apelo. Não endureça o coração, não endureça, não endureça. Não endureça, receba essa palavra, não endureça. Não endureça o coração, a palavra de Deus, não resista. Deixa ela tratar como água bendita, que purifica seu coração, sua alma, que às vezes confronta, a gente não gosta, porque mexe em coisas que nós estamos domesticando e de alguma forma queremos proteger, mas se a palavra toca é porque precisa tocar, precisa tratar, precisa limpar, para que você volte a ser cheio novamente do Espírito de Deus. Mas aí nós entramos agora na segunda parte desta palavra. Porque no primeiro momento eu falei do dever de ser cheio. Mas eu quero agora falar do resultado, ou dos resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Os resultados. E aí a gente vai abrir o texto novamente. Efésios, agora vamos abrir o versículo 19 e 20. Porque Paulo agora vai falar o que acontece quando uma pessoa tem a vida cheia do Espírito Santo. O primeiro resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é a comunhão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ele preza, ele deseja e ele gosta, ele busca a vida em comunhão. Eu falei para os irmãos que a experiência do encher aqui é uma experiência comunitária. Ora, o Espírito Santo, meus irmãos, ele não alimenta o nosso ego individualista, egoísta, de estabelecer uma relação conosco, só conosco, como se de alguma forma quisesse nos privilegiar, ou destacar uma espiritualidade superior que a gente tem em relação aos demais irmãos. Tem gente que pensa isso, que o Espírito Santo tem uma forma particular de tratar com ele como se ele fosse um crente melhor e mais amado do que outros. Mas a realidade é que a ação do Espírito Santo em nós nos leva a viver em comunhão, nos leva a viver, meus irmãos, numa relação saudável com o corpo de Cristo. Por isso que a gente precisa relativizar muito, meus irmãos, quando pessoas que se acham cheias do Espírito Santo, elas atentam contra a comunhão da igreja, contra a unidade da igreja. Sabe, aquelas pessoas que por algum momento são usadas pelo Senhor, e a partir disso elas começam a se deslocar da vida em comunidade, e começam a criar uma igreja para elas, uma vida paralela, uma comunidade paralela. É uma oração num dia e num horário paralelo, e ela não vem mais à igreja, não presta mais conta com o pastor, não se submete mais a nada. E lá tem culto, lá ela tira oferta, lá ela dá profecia, e ela agora não estabelece mais nenhuma comunhão com o corpo. Bem, ser cheio do Espírito Santo, como Paulo está dizendo aqui,
nos leva à vida em comunhão. Porque essa experiência é comunitária. E essa comunhão, ela é com a igreja mesmo, com a igreja estabelecida. E eu digo isso porque às vezes a gente pode também relativizar o sentido de igreja. Mas por que eu tenho que ir para a igreja se eu posso ter a minha igreja? Se eu posso fazer a minha aqui no quintal da minha casa? Bem, você não pode porque você não foi constituído pelo Senhor para fazer isso. Meus irmãos, não se cria e não se inventa uma igreja da nossa cabeça. Não existe uma igreja na nossa casa particularizada para a gente. Eu estou aqui falando com irmãos que estão na internet, e eu queria dizer para você, meu irmão, que não voltou mais para a igreja, e acho que você aí na sua casa vive a vida da igreja. Se está bem de saúde, se pode vir, se pode pagar uma passagem, você devia estar na igreja. O culto online não é para alimentar você assim, desigrejado. O culto online é para edificar pessoas que não podem vir à igreja. Pessoas que estão impossibilitadas de estar na igreja. Porque estar aqui, gente, não é um programa de fim de semana para gente desocupado. Estar aqui é a alternativa boa de Deus para a gente ser abastecido pela graça, pela palavra de Deus. E isso só acontece em comunhão com o corpo. Quantos concordam? Levante a mão e glorifique a Jesus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida, gente, voltada à comunhão, voltada à vida em comunidade. Por isso que se a pessoa vive assim, aquela vida de encrenca, de confusão, de briga, ela é cheia do Espírito Santo. E a ideia que Paulo trata aqui é a ideia do contexto do culto público. Os cristãos, é interessante que a imagem que Paulo trata aqui é a imagem do culto público. Na igreja primitiva, os apóstolos cantando, recitando hinos, né? Chamava-se antifonias. Antifonias eram hinos que os cristãos cantavam, recitando os salmos, em que, no dado momento, o líder daquela reunião falava e o coro todo, a comunidade toda repetia. A ideia do refrão, né? Que todo mundo canta junto. Por exemplo, o Salmo 136, os irmãos colocam aí o Salmo 136, é uma antifonia. E a igreja primitiva cantava muito nos cultos. No amanhecer do dia, os cristãos se reuniam e cantavam. O líder daquele culto dizia, dei graça ao Senhor porque Ele é bom. E a igreja dizia, dei graça a Deus, ao Deus dos deuses. A igreja cantava assim. A igreja primitiva cantava os salmos. Cantava os salmos. E quando Paulo, cantem junto, cantem uns com os outros, é a ideia, Paulo está evocando a ideia das antifonias, desses hinos coletivos que a igreja cantava como uma celebração comunitária. Mas tinha também o chamado hinos de exortação mútua, ou de mútua exortação. Por exemplo, o Salmo 96 é um hino de exortação mútua. É o irmão dizendo para o outro, canta ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Então, muitas vezes os irmãos cantavam como se falando um para o outro. É por isso que Paulo está falando aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem uns para os outros. Mas o segundo resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é a adoração. Porque se na comunhão nós estamos falando entre nós, na adoração, meus irmãos, nós estamos falando ao Senhor. O cântico aqui não é entre vós, o cântico é ao Senhor. Perceba isso na parte B do versículo 19, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. E a expressão de coração aqui refere-se à interioridade, à sinceridade com que cantemos ao Senhor. É o louvor autêntico ao Senhor. Então, o que uma vida cristã cheia do Espírito Santo faz? Ela adora ao Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo, ele adora ao Senhor. Ele adora sinceramente ao Senhor. Ele adora de maneira genuína. Oh, coisa boa, meus irmãos. É muito bonito um crente cheio do Espírito Santo. A lágrima cai do rosto enquanto canta. Porque ele presta culto ao Senhor. Ele adora o seu Deus. Ele ama a Deus. Ele se compraz em venerar e bendizer o nome de Deus. Crentes cheios do Espírito Santo adoram o Senhor.
Mas há uma terceira coisa, que é um terceiro resultado da vida cheia do Espírito Santo, que é a gratidão. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crentes cheios do Espírito Santo, meus irmãos, eles também são cheios de ações de graças. Sabe, eles são agradecidos. Uma das principais características ou sintomas de uma pessoa que está se esvaziando desta ação bendita do Espírito Santo nele, gente, é exatamente essa disposição para murmurar, para reclamar, essa sensação de que está faltando alguma coisa, essa incapacidade de ser contente, de estar contente. Tem gente assim. Você está vazio de Deus, está vazio do Espírito Santo, e a vida começa a ficar ruim, de modo que não mudou nada. A vida é a mesma de ontem e de antes de ontem. Mas por que ontem e antes de ontem você estava cantando, e hoje você não está mais? Porque antes de ontem, havia uma ação graciosa do Espírito Santo em você, produzindo em você capacidade de agradecer, de ser grato ao Senhor. Eu nunca vi alguém, meus irmãos, que não está bem com Deus, está bem consigo mesmo. Pode olhar você, quando você não está bem com Deus, olhe como você está. Olha como você está lidando com os problemas, com as lutas. Porque, meus irmãos, a ação de Deus em nós, ela produz em nós essa capacidade de, de sobreviver no dia mau, sendo grato ao Senhor. E a ideia aqui do por tudo, precisa ser qualificado no contexto da palavra. Ou seja, como diz Paulo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nossas ações de graça devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação dele, através do seu Filho Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que o por tudo aqui não é também, você está lá, um tropeção, arrancou o dedo, graças a Deus. Não, Paulo não está te pedindo esse sacrifício desse tamanho. A ideia do por tudo aqui tem relação com aquilo que está relacionado, meus irmãos, a amorosa paternidade de Deus, a revelação de Deus em Jesus Cristo. Deus entende, por exemplo, que no dia da sua luta você chora, você reclama. Deus não fica chateado com você porque no momento da sua dor você grita por socorro, você diz: Deus, não estou suportando mais. Você não é obrigado a ficar sorrindo se está doendo. A Bíblia existe, meus irmãos, os salmos, existe essa abertura para o lamento, para o choro, para o pedido de socorro. A gente tem salmo como 88, o salmo está tão desesperado, até quando? Tem uma hora que ele está tão chateado com Deus: o Senhor me tem como inimigo, eu prefiro habitar na escuridão do que o Senhor perto de mim. Imagina, o salmista dizer isso para Deus. Mas Deus entende que quando você está assim, no meio do aperto, você está desesperado. E Ele não recrimina. Então, a ideia não é você ser obrigado a ficar sorrindo e cantando, se a coisa está difícil. Não, pode chorar, pode dizer: Senhor, está difícil. Não estou aguentando mais essa dor, essa luta, essa prova. Ele te socorre. Porque quando você orar assim, Ele banha seu coração e sua alma de refrigério. E aí você canta. Sabe aquele hino que você, enquanto vai cantando assim, vai sentindo o salgado da lágrima? Porque é dor misturado com alegria. Deus faz isso, gente. Talvez algumas pessoas não entendam o que eu estou dizendo aqui, mas tem gente aqui que entende. Quem entende aqui? Levanta a mão. Esse negócio de cantar chorando. Porque a ação do Espírito em nós faz isso, gente. Faz isso. Tem o hino 126, que é inclusive da Frida, nossa missionária. Os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. E as mais lindas melodias se ouviram na escuridão. Oh, aleluia. Crentes cheios do Espírito Santo são gratos. Tem gratidão. Tem gratidão. Se você tem gratidão, você pode adorar Jesus esta noite, porque Ele está aqui, Ele fala com você, Ele alegra o seu coração, Ele te renova, Ele te sustenta.
Ele toma você pela sua mão direita e diz: não tema, eu te esforço, eu te ajudo. Ele está contigo, meu irmão, seja agradecido. Você não vai morrer, não vai ser despedaçado por esta luta. Ela te fragiliza hoje, sabe, te maltrata, mas você vai ficar de pé, você vai viver outro dia, outro dia, outro dia. Que a graça de Deus repouse sobre você, para cantar, para adorar Jesus aqui agora. Eu estou terminando esta palavra, meus irmãos, porque há uma quarta coisa, há um quarto resultado da vida cheia do Espírito, e Paulo fala no versículo 21. E o quarto resultado é a submissão. Existem 4 resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Repita comigo: comunhão, adoração, gratidão. Está tudo aqui, gente, no versículo 20. Aí, versículo 21, submissão. E aí Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Meus irmãos, é incompatível. Escute isso aqui. Os músicos podem chegar, por favor. É incompatível com uma vida cheia do Espírito Santo uma atitude de arrogância, de agressividade, de orgulho, de insubmissão. Não tem como, gente, a conta não fecha. O Espírito Santo na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele demonstra mansidão, humildade, longo ânimo, que a gente chama de longanimidade. E isso fala, meus irmãos, que a ação de Deus em nós, ela nos torna semelhante ao próprio Deus. Existe um ser mais humilde que Deus? Olhe Jesus de Nazaré. Deus é o ser mais humilde que existe, gente. É por isso que Jesus olha para Ele mesmo, diante de uma multidão, e diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não há como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa insubmisso, rebelde, coração duro, insubordinado, não tratável, não aconselhável, não corrigível. E muitas vezes a pessoa, ela age dessa forma aqui, com base num auto-engano de que ela é cheia do Espírito. O pastor falou um pouco do auto-engano na terça passada. Mas a pessoa que diz assim: não, Deus fala comigo, eu vou lá escutar esse homem aí. Deus se revela a mim, lá na minha casa. E ele disse outra coisa do que está dizendo esse pastor aí. Eu não me submeto a essa orientação aí, porque a voz de Deus para mim é que eu crie uma igreja ali na esquina e seja pastor. Eu tive um sonho. Deus me visitou e eu sou chamado para ser apóstolo. Perceba, você se imagina movido pelo Espírito Santo e em função desse auto-engano você se torna uma pessoa insubmissa, inconsequente, insubordinada. Não é possível alguém ser cheio do Espírito Santo e agir assim, meus irmãos. E é interessante que Paulo nem diz assim: sujeitem aos vossos pastores. Ele diz isso em outra parte, mas aqui a sujeição é mútua. Sujeitem-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. E é interessante que esse versículo antecede o que Paulo agora vai falar para o marido e para a mulher. Porque ao passo que ele diz: esposas, sejam submissas ao vosso marido, mas ele acabou de dizer no versículo anterior: sujeitem-se uns aos outros. Porque como irmãos, nós servimos uns aos outros. A mansidão e a humildade de nós não dá lugar, meus irmãos, para presunção, para esse lugar em que colocamos no pedestal só para ser servido. Não, a semelhança de Jesus, o Senhor nos convida à sujeição mútua, porque isso é resultado da ação do seu Espírito Santo em nós.
A igreja pode ficar de pé nesta hora. Eu quero terminar esta palavra nesse momento. Ainda temos 5 minutinhos para 8h30. Lhe perguntando algumas perguntas, enquanto os irmãos vão adorar o Senhor com o hino. Se você deseja oração por você, vem aqui agora em nome de Jesus receber oração. E as perguntas estão aí nessa conclusão. O que pode representar o vinho na sua vida? Pense um pouquinho. Se você tirasse o vinho, o que estaria nesse lugar que pode representar essa experiência que te tira a lucidez, a moderação, o equilíbrio? Tem gente que é o temperamento. Tem gente que é tão temperamental que quando é contrariado se transforma. Já viu? Tem gente que é tão manso, fala tão baixinho, mas se você contrariar, ela sobe no tamanco, ou ele sobe na cadeira, e você vê um leão fora da jaula. É o teu vinho, irmão, esse temperamento ainda não domesticado. Deixa o Espírito Santo te encher para te deixar mansinho. Tem gente que até se vangloria disso. Eu sou assim, mas não pise no meu pé. Não deixe o Espírito Santo te encher, que vão pisar no teu pé a noite toda e você não volta a ser o velho homem que você foi. Sabe, qual é o teu vinho, meu irmão? Pense sobre isso. O que tira você do equilíbrio e lhe torna uma pessoa insensata? O que é? Quais são os obstáculos que impedem você de ter uma vida cheia do Espírito Santo? Pense sobre isso. Os irmãos vão cantar um hino. Se você deseja oração, vem agora, em nome de Jesus, receber oração. Nós vamos daqui a pouco chamar os irmãos para também receber oração, que estão enfermos, estão aniversariando. Vamos adorar o Senhor? Eu pedi esse hino, eu quero que você preste atenção nessa letra. Se você... o seu oposto do que o mundo é, bater de frente com os Se você quer oração, venha, saia da onde você está e venha aqui receber oração para que Deus possa tratar com você, com a tua vida, com o teu coração. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é Venha, tempo de venha receber a oração. Se você quer reconciliação, venha. Aleluia. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo Se você sabe, cante. bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Vamos orar agora, meus irmãos. Quantos podem levantar suas mãos, agradecer ao Senhor, adorar o Senhor por esta noite, por este culto? Aleluia.
Temos alguns irmãos aqui pedindo oração. Peço que os irmãos coloquem na mídia. Vamos orar nesse momento. Pastor Clóvis irá orar por nós. Nós vamos orar pelo irmão Sivaldo Linhares, está aniversariando. Cadê, irmão? Chega aqui, irmão Sivaldo. Esse aqui nasceu de novo, Jesus. Um grande livramento, meu irmão. E hoje tem que agradecer mesmo. Dá um grito bem alto para Jesus. Ia fazer a cirurgia, nem precisou, Jesus curou. Vamos aplaudir Jesus, meu irmão, porque eu sei o que aconteceu aqui, viu? Foi um milagre bem grande. Irmã Leudes Maria é a filha do pastor Souza. Vamos orar, vai ser submetida a uma cirurgia. A filha mais velha do pastor Souza. Orar pela saúde da irmã Mazé, orar pelo irmão Walter, está aniversariando. Glória a Deus. A irmã Eva está aniversariando também. Irmã Eva, chega aqui, recebeu a oração em nome de Jesus. Glória a Deus. É bênção, meus irmãos. A igreja nos abençoar, orar por nós, pela nossa família. Pastor Gilson Val, 31 anos de casado. Cadê o pastor Gilson? Se estiver aqui, venha receber a oração, pastor Gilson. Irmã Jeane também pede oração por cura. Opa, por favor, pastor Gilson. É o pastor Gilson. Meus irmãos, os irmãos querem parabenizar o pastor Gilson e irmã Val, 31 anos de casado. Irmã Eva, irmão Walter, são servos de Deus que estão aniversariando. Digamos todos, parabéns! Parabéns! Deus abençoe, meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre a família de vocês. Pastor Clóvis, ore por nós, meu pastor, em nome de Jesus. Eu saúdo a toda a igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Clóvis, o José, aniversariando também, José. Glória a Jesus, vem para cá, mais Vem para cá, José. Deus te abençoe, José. Glória a Deus. Vamos orar pelo Josué também, meus irmãos, para que Deus o abençoe, vida longa, com saúde, em nome de Jesus. Eu peço oração em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos pela palavra que foi a nós, Senhor, ensinada nesta noite. Que possamos colocar em prática e guardar em nossos corações, Senhor Jesus. E levarmos consigo, Senhor, meditando, Senhor, nesta palavra, nesta noite tão rica, para o nosso conhecimento, Senhor, para a nossa santificação. Quero te pedir uma bênção especial pelos teus servos que estão aniversariando hoje, a irmã Eva Falcão, o irmão Walter, teus servos, Senhor, José Walter, irmão Gilson e sua esposa, que estão aniversariando, aqueles que também estão enfermos. Senhor, abençoa o nosso pastor Antônio José, a irmã Genilda, sua esposa. Visita nesta noite a tua serva ali, Senhor, levando a cura para a tua serva. Abençoa, meu Senhor Jesus, a toda a igreja, a todos os setores, meu Senhor Jesus, desse grande trabalho em grande fortaleza. Ó Deus maravilhoso, santo e justo, abençoa, Senhor, a tua igreja que está online, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, e vai e visita também aquela viúva que não pôde vir hoje, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, vai também, toca, sara e cura. Pai Santo e glorioso Deus, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos já tudo, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, que vive e reina para sempre. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, a sábia direção do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana para todos, em nome de Jesus.